Pedro Henrique Espíndola é natural de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Ele entra no reality show Big Brother Brasil por meio da Casa de Vidro. E em apenas mais ou menos uma semana, ele se torna o personagem mais controverso, para não dizer chato e irritante, da história do BBB. Ele gerou momentos inacreditáveis, como quando ele derrubou própolis nas roupas ali de um outro participante, que por sinal se trata do namorado daquela cantora Marina Sena, e em meio às roupas dele ali tinha uma jaqueta que ele tinha trazido com o cheiro da sua namorada, e quando ele viu ali que por conta do Pedro ela tava toda suja de própolis, vocês já devem imaginar o que aconteceu. Sujou minhas coisas, a única coisa que eu tinha de importante aqui, mano. Eu tava com a cabeça na prova do anjo. E aí você derrubou o bagulho inteiro de própolis e você não falou nada. Bati o pé, caiu, eu devia ter juntado. Então amanhã se cair um monte de própolis nessa mala, você vai achar de boa. Você vai tomar no seu cu, mano. Outro caso foi quando ele jogou um verde ali pra outra participante, a Ana Paula Renault, perguntando ali sobre seus ideais políticos. Eu conheço. Então aí você acha que, perguntando a minha oposição política, aí logo agora perguntando quem que eu acho que são os grupos formados, você vai me conhecer. E essa foi uma jogada tão ridícula que ela meio que percebeu na hora. E como se não bastasse, pouco tempo depois ele voltou e jogou outro verde ali falando sobre a religião dela. Eu acredito tanto que o negócio é tão espiritual que chegou, não sei se tem a ver com isso, mas trava até minha garganta. Só pra falar que eu respeito Você tá muito. me chamando de bruxa? Não. Outra coisa que chamou a atenção e a gente não pode deixar de lado de jeito nenhum foi a tantas vezes que ele confirmou ali e falou sobre ter traído a sua esposa. Eu já traí minha esposa. Eu traí minha esposa, entendeu? Eu já traí minha esposa, tá ligado? Eu já traí minha esposa. E após isso foi só ladeira abaixo, teve frases desconexas, correria pra um lado e pro outro. Em certo momento ele até sai do banheiro pelado e se veste só depois. Ele entrega a prova também de propósito e coloca a culpa da derrota no seu companheiro. Mas com tudo isso acontecendo não teve jeito, ele teve uma crise de ansiedade. Já melhorou, já melhorou. Ué? Chama atenção aí, você tá errado, não é possível. Tô achando que a Vanessa tava certa, eles contratam ator, não é possível. E isso aconteceu tão rápido que ele ainda conseguiu uma acusação de assédio e desistiu do jogo. E apesar de tudo isso ser muita coisa pra digerir, ainda mais levando em consideração o curto espaço de tempo, será que você sabe o que aconteceu do lado de fora, como é que ele era antes? Você ficou sabendo das acusações que ele levou de uma ex-namorada? E será que a produção da Globo não sabia que ele tinha problemas psicológicos e mesmo assim decidiu colocar ele dentro do reality justamente pra causar? Bem, eu sou Wesley e você está no canal O Que Você Acha, o lugar onde eu passo de forma rápida e direta a informação e você não sai do vídeo sem deixar o seu like, a sua inscrição e a sua opinião sincera e subjetiva aqui nos comentários, e eu vou estar respondendo cada um de vocês. Vem comigo! Eu tava faz dias já querendo me segurar pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. As meninas, a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha. Nessa altura do campeonato vocês já devem saber que o Pedro simplesmente desistiu, apertou o botão ali e saiu da casa depois daquele caso onde ele entra dentro da despensa com a participante Jordana e ele tenta beijar ela ali à força, o que pra mim, pra muita gente, se caracterizou como uma e talvez isso foi a gota d'água que fez com que ele tenha tomado essa decisão. E pra entender um pouco das acusações e a vida do Pedro aqui do lado de fora antes de ele entrar no reality show, a gente tem que lembrar que quando ele entrou ali por meio da Casa de Vidro, ele dizia que ia ser pai e queria ser pro filhos dele o que o pai dele não foi pra ele. O que já deixou muita gente com o pé atrás. Já nessa época, com aquela pulguinha atrás da orelha, foi quando ele começou a falar que ele já tinha passado muita necessidade, que ele tinha trabalhado na construção civil, quando havia esse vídeo aqui totalmente contraditório. Tô com uma casa aqui em Curitiba, tô com 2 carros, tenho um Ford Ka e um Polo, e tô com um terreninho na praia. E pra colocar ainda mais lenha na fogueira, apareceu uma ex dele, a Yasmin Bertolino, dizendo que ele não tinha passado tantas necessidades assim, falando que eles tiveram um relacionamento de 2 anos, quando ela ainda tinha 12 anos de idade e ele já tinha 18. No, God, please, no! 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 E você já deve imaginar que não para por aí. Ela também relata que por diversas vezes ele traía ela. E depois das primeiras traições, a família ali ficou contra ele, mas pasmem, o próprio pai dela apoiou o Pedro. Então o pai dela emprestava o carro dele pro Pedro dirigir, deixava ele morar ali com eles ainda, mesmo tendo terminado com a filha dele. E apesar de tudo, muito por conta desse apoio do pai, eles acabam voltando. E o Pedro nessa época vai trabalhar coletando lixo. Mas em um certo dia, Yasmin relata que ela estava em casa e ela recebe um vídeo de uma namorada de um amigo do Pedro. E nesse vídeo aparecia o Pedro e o namorado dela num motel ali com várias outras garotas. E em um momento do vídeo ele até teria olhado para a câmera e dito: "Olha eu aqui coletando lixo".
E como ela já tinha sido traída antes, eu acredito que a surpresa não foi tão grande dessa vez. Mas eles ficam nessas idas e vindas, e ela termina com ele, e nesse término o pai dela ainda vai morar em outro país, e você já deve imaginar, né? Tipo, eles terminaram, o pai dela foi pra outro país, já era caso encerrado. Mas não, Yasmin relata que o Pedro simplesmente falou, não, beleza, ele foi embora, então eu tô indo aí morar com vocês. E chegando lá, ele recebe toda uma negativa da família, e claro, né, o pai da Yasmin não tava mais lá, que era ele que passava a mão na cabeça do Pedro. Em vez de ele simplesmente ir embora e seguir sua vida, ele vai morar numa casa que era da avó da Yasmin. E foi nesse momento que eu percebi que, além do Pedro e do pai dela não baterem muito bem na cabeça, ela também não fica muito pra trás, já que ela conta que nesse momento, nessa época aí, eles reatam um namoro. O que gera, é lógico, novas traições e até mesmo agressão por parte dele contra ela. E outro fato muito louco que Yasmin expõe sobre ele é que em um certo momento, aparentemente eles estavam separados e o Pedro estava ficando com uma outra menina, e essa menina entrou em contato com a Yasmin falando que o Pedro ficava com ela, e um certo dia ele deu em cima ali e ficou com a própria mãe dessa tal menina. Teve relato de uma menina que ele teve um relacionamento e uma semana após ele terminar com essa menina, ela pegou o vídeo dele com a mãe dela, ele traiu ela com a mãe dela. E nessa mesma pegada ela conta também outro fato onde ele teria ficado com a menina durante um tempo e simplesmente feito um vídeo deles dois ali no ato e mandado pro próprio pai dessa menina. E pra finalizar, por meio dessa época aí, Yasmin e sua mãe relatam que tentaram dar um susto no Pedro, notificando ali o conselho tutelar. E ele, por sua vez, decide se vingar, então ele pega o carro do pai da Yasmin, que pasme, ainda tava com ele, e recebe ali cerca de 40 multas no nome do pai delas. E sendo assim, Pedro permaneceu durante um bom tempo nessa casa que pertencia à avó da Yasmin, inclusive morando junto com quem é hoje a sua atual esposa. Mas a mãe dela e os familiares decidiram pedir para ele sair da casa. Ele não queria, alegando que ele tinha um contrato, ele poderia ficar ali firmado com o próprio pai da ex dele. Mas quando a mãe dela deu o prazo de 15 dias, falando que ia emitir uma ordem de despejo pra ele, ele simplesmente saiu da casa e decidiu seguir sua vida. Mas e aí, será que tudo isso é verídico? Ou será que grandes acusações exigem grandes provas? E aquilo que eu falei lá no início, será que a produção não sabia desse histórico do Pedro e que ele sofria de algum transtorno mental ali e mesmo assim decidiu colocar ele dentro da casa? Eu sou Wesley, se tiver barulho no fundo foi o rap. Muito obrigado pelo seu tempo. Seguimos aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Olha pra lá. Tchau. Oi.